Hoje eu vou falar com você sobre como despertar o lado produtivo da sua equipe. Então, se você está num projeto com um grupo de pessoas, é importante você entender algumas regras e algumas propostas para que você aumente a eficiência da sua equipe, para que vocês possam estar atingindo a meta que vocês definiram. Porque dessa forma, todo mundo vai ficar feliz e assim vocês vão definir outras metas, outros objetivos maiores e assim a galera vai ficar mais motivada para poder atingir esse próximo nível de resultado da sua equipe. Então, vem comigo porque hoje eu vou compartilhar justamente como aumentar a eficiência e a performance das pessoas que trabalham com você, tá certo? Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo. Aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o nosso tema de hoje é como despertar o lado produtivo da sua equipe. E sim, é um tema bem diferente, né? Normalmente eu falo de você mesmo despertar o seu próprio lado produtivo, mas não de você, às vezes, ajudar outras pessoas para que elas despertem o lado produtivo delas. Ou é claro que você despertando o seu lado produtivo, você vai contribuir e muito para que outras pessoas também atinjam o lado produtivo delas. Então, se você faz parte de uma equipe e você desperta o seu lado produtivo, consequentemente você vai gerar resultado sim para essa equipe, tá certo? Então, por onde que a gente começa nessa jornada? A gente começa justamente começando a compreender que às vezes pode ser que você que está assistindo aqui, você faz parte de uma equipe, né? Você faz parte de uma equipe, ou você lidera uma equipe, né? Ou você é líder de uma equipe, você é coordenador de uma equipe, de um projeto, ou você é, de certo modo, um colaborador ali dessa equipe. Então, ou você ainda não é líder, não faz parte de um grupo, de uma equipe, ou você, consequentemente, depois de um tempo, você vai fazer parte de um grupo de equipe. Tá certo? Mas no momento você não faz parte de um grupo de equipe. Então a gente tem esses perfis de pessoas. Uma pessoa que é líder de uma equipe, a gente tem pessoas que é colaborador dentro de uma equipe, e temos pessoas que, no momento, não faz parte de uma equipe, nem como líder, nem como colaborador, mas que talvez em algum momento da vida delas. Mas o fato é que se a gente trabalha, ou se a gente está num projeto, seja qual for ele, se é um projeto profissional, pessoal ou de qualquer outra esfera, a gente vai sim estar tendo contato com pessoas e muitas vezes a gente vai sim estar trabalhando em equipe ou estar trabalhando em grupo. Até uma pessoa que às vezes participa de um grupo de jovens, de uma igreja, ela vai às vezes ter que trabalhar em equipe para algum movimento que esse grupo de jovens definiu. Então, algumas estratégias podem ser muito eficientes para poder aumentar a eficiência do grupo ou da equipe. Então, hoje eu vou compartilhar com você algumas propostas aqui de como aumentar a eficiência da sua equipe. No caso, como despertar o lado produtivo da sua equipe, ou seja, como usar o tempo a seu favor para você ajudar a sua equipe. Primeiro de tudo, o que é importante para realmente despertar o lado produtivo de uma equipe é vocês definirem meta, ou seja, a clareza, ela é o começo de tudo da jornada, tá certo? Como é que a equipe vai realizar as ações necessárias se elas não sabem qual é o objetivo, qual é a meta que elas querem atingir? Então, quanto mais clareza elas tiverem do que elas querem, elas vão compreender o que elas precisam fazer e assim elas vão se sentir mais motivadas para poder realizar
as ações necessárias para poder atingir as metas definidas pela equipe. Então, para esse começo de jornada aqui, tudo começa com a clareza. E o que seria clareza, Vitor? Clareza é você saber o que você quer e o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. O que inclui o que você quer é o seu propósito, o seu objetivo e as suas metas. E o que define o que você precisa fazer para alcançar o que você quer são as ações, as tarefas, os compromissos, os projetos ou os hábitos que você precisa criar para você poder atingir as suas metas. E no caso aqui, como a gente está falando de uma equipe, a gente está falando do coletivo. Quais são as ações que esse grupo de pessoas precisam realizar para atingir essa meta que esse grupo de pessoas específico tem em comum? No caso, a sua equipe e as pessoas que fazem parte ali daquele projeto com você, tá ok? Então, normalmente as pessoas elas se unem porque elas têm uma meta em comum, elas têm um objetivo em comum. E às vezes esse objetivo não é claro, ele não é específico. Então, além de você ter uma meta, é importante você apresentar essa meta para a sua equipe ou para aquele grupo de pessoas, tá ok? E além do grupo, ou seja, o coletivo, de maneira geral, ter uma meta, cada pessoa ali no grupo, na equipe, tem que ter uma função para realizar as ações necessárias e cada um, muitas vezes, tem também a sua meta pessoal para poder atingir. E isso é importante para as pessoas se manterem motivadas, tanto para si, como também se manterem motivadas para a realização das metas da equipe. Mas, Vitor, como é que eu faço para definir as metas e as ações do que cada pessoa da minha equipe vai fazer? E justamente agora que vem a meta SMART. A meta SMART, ela é uma ferramenta que é fundamental para você especificar realmente o objetivo que você quer atingir. E você pode utilizar a meta SMART para objetivos pessoais, objetivos profissionais, e no nosso caso aqui específico, para definir as metas da sua equipe. A meta SMART, ela é um acrônimo, né? Onde você tem o S, a meta tem que ser específica, o M, a meta tem que ser mensurável, o A meta tem que ser, no caso, atribuível, quem é que vai fazer essa meta. O R, né, depois do A, o A tem que ser atribuível, é porque em inglês, né, algumas letras. O R tem que ser realista e o T é o temporal, o tempo que você vai utilizar para poder atingir essa meta. Então vamos começar então com a letra S para você definir a meta para a sua equipe poder atingir. Ou até mesmo você pode utilizar essa proposta aqui para você atingir os seus objetivos pessoais também. Então vamos lá, a letra S. A S significa específica. Para a meta poder ter a possibilidade de ser atingida, ela precisa ser específica. Então qual que vai ser realmente a sua meta? E aí vai depender da sua equipe. O que a sua equipe quer atingir? Então vamos supor, a sua equipe ela quer ter 100 clientes, por exemplo, né? Por exemplo, a sua equipe quer ter um faturamento de 50 mil reais, por exemplo. A sua equipe quer realmente quer lançar um novo produto no mercado. Então, tudo depende do que a sua equipe quer. E tudo isso que eu trouxe aqui são só exemplos e você vai colocar do jeito que você achar melhor. Então, vamos pegar como exemplo a equipe querer ter novos clientes. Novos clientes já te dá uma direção, porque existem várias outras possibilidades, mas a equipe quer justamente querer ter novos clientes. E isso já faz com que a gente tenha um pouco de clareza, tá certo? Sobre o que a gente quer. E aí a gente vai para a letra M da meta SMART, que é mensurável. Ou seja, você já especificou um pouco o que você quer, que no caso
você quer que a sua equipe tenha novos clientes. Só que para a sua equipe ter novos clientes ainda é um pouco vago, né? Quantos clientes a sua equipe quer ter? E é aí que entra o mensurável. Qual é a quantidade de clientes que a sua equipe deseja ter? São 10 clientes? São 20 clientes? São 30 clientes? São 50 clientes? Ou são 100 clientes? São 150 clientes? Quando você especifica a quantidade de clientes, você consegue mensurar, você consegue medir para saber se as ações que a sua equipe estão tomando, estão realizando, estão indo em direção à meta que você definiu. Porque às vezes a gente precisa mudar a estratégia que a gente está utilizando, mudar as ações, para ver se a gente tem um progresso um pouco mais rápido ou se realmente a gente tem de fato um desenvolvimento aí nessa jornada. Então, por isso que é importante você estar mensurando. Então, nesse exemplo que eu trouxe, você tornou a meta de a sua equipe ter novos clientes, se a gente mensurar ela, por exemplo, a sua equipe quer ter 50 novos clientes. Olha que específico, 50 novos clientes. Eu quero ter 50 pessoas como clientes. Depois da letra M, a gente tem a letra A, que é atribuível. Ou seja, o que cada um da equipe vai fazer, certo? Para poder atribuir. No caso, essa meta, ela vai ser atribuída a quem? Essa meta vai ser atribuída a todas as pessoas da sua equipe, tá certo? Todo mundo que faz parte da sua equipe quer atingir essa meta. Então é muito importante que você mostre essa meta para a sua equipe, para que a galera tenha muito mais clareza sobre o que vocês querem e está mensurável realmente. Então, por exemplo, uma pessoa, eu consegui 10 clientes, aí o outro, consegui 15 clientes. E aí as pessoas vão compartilhando esse progresso. Então, a meta, ela é atribuível às pessoas da sua equipe, tá certo? Quando a pessoa utiliza a meta SMART de forma pessoal, você aplicando a meta SMART na sua vida para algum objetivo pessoal que você queira, ela é atribuível somente a você. Mas se você, por exemplo, está em conjunto com outra pessoa ou com um grupo de pessoas, essa meta ela é atribuível também a esse grupo de pessoas. Então, agora a gente vai para a letra R. R no sentido de realista. A sua meta, para ela poder ter a possibilidade de ser atingida, ela tem que ser realista. Ou seja, a meta ela tem que ser possível de ser atingida. E você precisa ver isso conforme a sua realidade. Porque às vezes a pessoa ela não consegue atingir e aí se torna... a pessoa acaba se frustrando se ela não atingir a meta, certo? Ou às vezes ela define uma meta curta demais ou uma meta longa demais. E isso é muito importante para ela conseguir ter progresso, ter resultado e ter desenvolvimento. Então defina a meta que é realista conforme a sua realidade, conforme a realidade da sua equipe. E agora a gente vai para a letra T, que significa, dentro do acrônimo da meta SMART, significa temporal. Ou seja, temporal é quanto tempo, qual que é o prazo, né? Quanto tempo para sua equipe atingir essa meta? Que no caso que a gente definiu, que a gente mensurou, é de ter 50 clientes. Quanto tempo a sua equipe vai gastar para conseguir atingir essa meta de 50 clientes? Então, por exemplo, 20 de agosto de 2024. Você pode até definir o horário se você quiser, 8 horas da manhã. Esse é o dia e o horário para a sua equipe poder atingir essa meta de conseguir ter 50 clientes. E você precisa ser cuidadoso, galera, em relação à definição da data e do horário, principalmente da data, porque tem que ser possível, tá? Não significa que você vai atingir exatamente nessa data, às vezes você consiga antes, às vezes um pouquinho depois, né? A data é uma estimativa do que é possível. Então, por isso que você tem que se basear bastante aí o que você está escrevendo conforme a sua realidade. É por isso que a realidade vem antes do temporal, para você poder refletir com calma. Tem pessoas que definem metas curtas demais
então elas não conseguem atingir essa meta e elas acabam se frustrando. E tem pessoas que definem metas longas demais, e aí elas acabam procrastinando a execução das tarefas e das atividades para poder atingir essa meta, porque ela acha que ela tem muito tempo. Então, dos dois casos, isso não tende a ser eficiente. Então, defina metas que são possíveis de você realmente alcançar, de você atingir aí na sua vida. Bom, antes de mais nada, então, você vai mensurar, então como eu já expliquei, você vai especificar. Antes de mais nada, você vai especificar, você vai mensurar, você vai atribuir, você vai ver conforme a sua realidade e depois você vai definir o tempo para você atingir a sua meta. Ou melhor, para a sua equipe atingir as suas metas, né? As nossas metas, já que vocês são um grupo de pessoas. E quando vocês atingirem essa meta, vocês podem definir outras metas para vocês poderem atingir, mas o foco tem que ser essa meta, ok? E você vai apresentar para a sua equipe essa meta que vocês vão atingir juntos, porque a sua equipe precisa ter essa clareza também para o pessoal poder se motivar. E agora a gente vai para agora a gente vai para as ações. E o que pode ser interessante dentro das ações? Antes de falar das ações, essa meta que eu compartilhei com você é uma meta coletiva, né? É uma meta que a sua equipe vai bater em conjunto. Então você e todos os membros que fazem parte da sua equipe, vocês vão atingir essa meta, né? Ou pelo menos vão buscar atingir essa meta. E aí vocês vão pegar o seguinte, essa parte que vocês mensuraram de, por exemplo, ter 50 clientes, vocês podem distribuir para que cada pessoa da sua equipe atinja uma meta específica, uma meta pessoal de cada um. Então vamos supor que na sua equipe, por exemplo, tenha 10 pessoas. Você vai dividir essa quantidade de 50 clientes para essas 10 pessoas da sua equipe, que no caso ficam o quê? Certo? Se eu não me engano, ficam 5. É 5 mesmo? Peraí, 5, 10, 15, 20, 25, isso, é 10 mesmo. Então vamos supor que cada membro da sua equipe, se na sua equipe tem 10 pessoas, cada um vai ficar responsável, se na sua equipe tem 10 pessoas, cada um vai ficar responsável por conseguir 5 clientes. Juntando os 5 clientes seus, os 5 clientes dos outros colegas da sua equipe, ao todo vocês vão conseguir 50 clientes. Ou seja, é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, e cada um atingindo as suas metas pessoais em prol do coletivo, vocês em conjunto vão atingir as suas metas, tá ok? E você pode fazer isso também com outras metas ou com outros objetivos que a sua equipe definir, tá ok? E aí você propõe também, você sugere à equipe essa ideia de que cada um atinja as suas metas pessoais. No caso, 5 clientes, mas isso é só um exemplo baseado na meta que eu compartilhei aqui como exemplo para você ver como é que você pode fazer com a sua equipe. Agora, além disso, é importante você definir as ações. O que a sua equipe precisa fazer para poder atingir essa meta? Então, antes de mais nada, é importante entender o que nós vamos fazer, galera. E aí é importante você mostrar. Então, é importante você sentar junto com a sua equipe e mostrar para ele. Perguntar para eles, pessoal, o que vocês acham que a gente pode fazer para a gente poder atingir essa meta que a gente definiu para a gente conseguir 50 clientes, por exemplo. E aí, as pessoas vão dando ideias, vão dando sugestões, você vai anotando as ideias, vão anotando as sugestões, e aí as que forem mais relevantes do ponto de vista de vocês e as que forem trazer melhor resultado, melhor progresso em menos tempo, vocês pegam e vocês anotam. Mas existe algo que é importante, que pode ajudar muito a equipe de vocês a definir essas datas para poder atingir essas metas, né, definir essas ações, é
vocês, por exemplo, contratar, procurar por conhecimento, gente. E aí pode ser curso, pode ser livro, pode ser consultoria, que é o seguinte, olha, a gente quer atingir aqui essa meta e a gente pensou nessas ações e a gente gostaria de sugestão de ações que a gente pode fazer para a gente poder atingir essa meta. Tá? O conhecimento, a educação, ela é muito importante para a gente poder ir em direção a essa meta, porque às vezes a gente não sabe realmente de algumas estratégias, alguns insights, algumas ideias, e alguém que tem conhecimento, que tem informação, que muitas vezes atingiu aquela meta que a gente quer atingir, vai trazer, vai compartilhar ações que vão ser fundamentais para a nossa equipe poder atingir a meta que foi estipulada. Então, essa é uma outra sugestão. Além de você coletar as ações com a sua equipe, e você trazer suas sugestões, a sua equipe trazer as ideias deles, você também pode sugerir, né, trazer alguém para poder compartilhar o conhecimento dessa pessoa, para vocês juntos atingirem as metas de vocês. Agora, outro passo importante para aumentar a eficiência da sua equipe é vocês definirem as prioridades, ou melhor, a prioridade de cada um de vocês. Tá ok? Vocês vão falar com a equipe, gente, essa vai ser a nossa prioridade. É isso aqui que a gente tem que focar, é essa ação aqui que a gente tem que focar. Então, no dia a dia, você pode propor para a sua equipe utilizar uma agenda, né? Organizar essa agenda com o que cada um tem que fazer. E ali você vai estruturar essa agenda, vai propor para eles estruturar a agenda deles conforme ao que é importante para poder atingir a meta. E a gente sabe que para uma equipe, às vezes tem muitas tarefas para poder fazer, né? Tem muitas atividades para poder fazer. E é justamente por isso que é recomendado utilizar, o princípio da priorização, para que essa meta se torne mais clara, né? Porque as ações, o que define as ações como importantes ou não, o que é importante é o que está relacionado com a meta que você quer atingir. Só que a gente sabe também que no dia a dia tem tarefas, tem atividades que são de ocupação. E aí a gente prioriza realizar primeiro o que vai nos levar para poder atingir essa meta. Então compartilha com a sua equipe o que deve ser priorizado. Tá ok? Outra coisa, a sua equipe precisa ter e criar estratégias para poder lidar com imprevistos. Então, galera, ó, imprevistos a gente sabe, aí você fala com a sua equipe, sugere para a sua equipe, mesmo que você é um colaborador, sugere para a sua equipe. Olha, gente, nós sabemos que imprevistos acontecem, certo? E às vezes não vai ter como às vezes a gente vai ter que cancelar alguma reunião, ou às vezes algum projeto por causa de alguma tecnologia não vai dar certo. Então a gente vai precisar lidar com esses imprevistos, a gente vai precisar contornar esses imprevistos e focar na solução do que vai gerar mais resultado. E é por isso que é muito importante a gente ter clareza da meta que a gente definiu e qual que é a nossa prioridade ali no momento. Então, por exemplo, uma regra que é muito interessante é propor para a equipe não organizar tarefas, as tarefas que estão na agenda deles, não realmente colocar uma tarefa logo após a outra. Colocar pelo menos 30 minutos entre uma tarefa e outra. Então vamos supor que você vai levar 2 horas para você poder terminar uma tarefa. Ao invés de colocar que você vai gastar 2 horas e você colocar logo um compromisso após essa tarefa, você pode colocar 30 minutos para poder, então no caso 2 horas e 30 minutos para você poder concluir essa tarefa. Talvez você vai terminar essa tarefa em menos de 2 horas. Talvez você vai gastar mais de 2 horas e 30. Tá ok? Então acaba que esse ato de colocar 30 minutos
pode te ajudar para que você consiga reduzir preocupação, consiga reduzir estresse que às vezes podem surgir durante a, a realização de algumas tarefas. Então são 30 minutos. Por exemplo, você coloca que você tem que fazer uma tarefa às 2 da tarde e que você vai gastar 1 hora para a realização dessas tarefas, ou seja, para a realização dessa tarefa, ou seja, das 2 até as 3 da tarde. Se você utilizar a regra dos 30 minutos, você vai terminar você se programa para terminar essa tarefa às 3h30 da tarde. Talvez você termine essa tarefa antes das 3h30, talvez você termine às 3h30, ou talvez você termine depois. Mas quando você faz isso, você se programa de um jeito. Talvez você termina antes das 3 horas e aí você já pode olhar na sua agenda qual que é a próxima tarefa. Então você pode propor para a sua equipe também essa regra para eles organizarem a agenda deles para realmente priorizar o que é importante rumo a atingir a meta que foi definida no planejamento e no que a equipe está buscando atingir. Você também pode compartilhar com a sua equipe, realizar as tarefas em bloco. Como assim? Existe uma regra chamada bloco de tempo. O que seria a regra do bloco de tempo? Ao invés das pessoas fazerem tarefas que são parecidas, que são similares a cada dia, elas podem fazer a tarefa em bloco. Então, por exemplo, você com a sua equipe, vocês podem marcar de tirar um dia para poder fazer todas as reuniões, ao invés de cada dia fazer uma reunião. Então, por exemplo, às vezes cada dia você faz uma reunião com a sua equipe. Todo dia, você faz reunião na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ou a mesma coisa, você faz reunião com outras pessoas. Você tira um dia na sua semana, ou um período no dia da sua semana, como por exemplo na segunda-feira, na parte da manhã, é o dia e o horário que eu vou fazer reunião. Dessa forma, você consegue estar tendo muito mais clareza sobre que segunda-feira é o dia de fazer reunião e você também organiza isso com a sua equipe. Isso vai ficar muito mais claro. E isso é só um exemplo, gente, em relação à reunião, mas você pode fazer isso com outras tarefas e atividades do seu dia e a mesma coisa da sua equipe, onde isso pode aumentar a eficiência e a produtividade deles nas ações que eles precisam realizar, seja escrever um relatório, seja preencher uma planilha, seja carregar caixas, seja o que for que eles vão realizar. Se eles se organizarem para poder realizar as tarefas em bloco, vai aumentar a eficiência deles. E aumentando a eficiência deles, eles vão, consequentemente, se eles estão realizando as tarefas que são importantes para atingir a meta, eles vão estar aumentando a produtividade da equipe de maneira geral. E você, como líder, ou você como colaborador, né, da sua equipe, ou das pessoas das quais você está trabalhando, é muito importante você motivar as pessoas, tá? E a sua comunicação, ela precisa ser clara para realmente não ter margem para falhas na comunicação, pois falhas na comunicação podem fazer com que um trabalho que não precisava ser executado foi executado, e aí isso pode prejudicar a equipe, e isso pode também prejudicar a entrega na data que foi definida. Então, é muito importante que a comunicação dentro de uma equipe seja uma comunicação clara e específica, e pode ser até importante você perguntar para a pessoa: olha, você compreendeu o que eu disse? Né? Só para a pessoa confirmar que ela realmente entendeu. Porque às vezes pode ser que a gente fale uma coisa que a pessoa às vezes interpretou outra. Então, para ficar claro também, para aumentar a eficiência da equipe, a comunicação tem que ser clara, objetiva e... Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Compartilhei com você aqui algumas propostas para você poder despertar o lado produtivo da sua equipe. Então, despertar o seu lado produtivo, mas também despertar o lado produtivo da sua equipe. Se você que assistiu esse episódio, você pensou, olha, eu ainda não trabalho numa equipe ou num grupo, você pode aplicar esses conceitos, essas
regras e aplicar na sua vida, mesmo para você atingir as suas metas pessoais e aumentar a produtividade, às vezes nos estudos, ou às vezes no trabalho, enfim. Mas talvez em algum momento você vai ter uma equipe e você pode estar utilizando o protocolo que eu compartilhei aqui hoje para você poder estar aumentando a produtividade da sua equipe. Tanto você sendo um líder da equipe, como também você sendo um colaborador. Tá ok? Então, esse foi o episódio de hoje. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.